sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, começando com vocês mais um papo sobre arte e cultura no podcast Por um Fio. E hoje nosso papo é Pocket. E é para falar um pouco sobre o trabalho que grupos e artistas estão desenvolvendo por aí e que eu recomendo conhecerem. Esse é um formato novo para compartilhar com vocês as obras que eu já conheci como público e vejo por aí. E eu vou abrir esse primeiro episódio do Pocket Por um Fio falando sobre o espetáculo Willy em Propriedade, solo da atriz Michele Maria da companhia Arte Itacuja. Nós estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, curte, comenta, se inscreve no canal para acompanhar a nossa programação. Todo dia tem um vídeo novo sobre arte e cultura e às segundas o Por um Fio chega ao Spotify e demais plataformas para podcasts. E sem mais delongas, porque a conversa é curta, vamos para o nosso papo. Alô? Michele, bem-vinda! Oi, Flávio, obrigada. Vamos falar um pouquinho de teatro? Claro e sempre. Eu acho simbólico começar essa versão do podcast Por um Fio, a versão Pocket, numa proposta que é bem diferente das anteriores, que é uma conversa onde eu quero apresentar trabalhos que eu já conheço e admiro por aí. E eu acho bem simbólico a gente começar com um trabalho nosso, da Companhia de Itacuja, que é o nosso grupo, que nós mantemos ativo já e produtivo há 13 anos, que é chão para um grupo de teatro, e não com um trabalho qualquer, mas com a Willy, que é o seu solo, e é o nosso espetáculo mais antigo em repertório e que inclusive marcou uma fase bem importante do nosso grupo. Sim, vamos lá, eu também estou super lisonjeada de fazer parte dessa meia estreia e vamos falar. Eu vou fingir que eu não sei nada sobre o espetáculo e eu vou começar te perguntando um pouco de onde que nasce a obra, como e por que ela surge. Claro. Bom, a obra nasce lá em 2009, 2010. Eu li o texto, Essa Propriedade Está Condenada, do Tennessee Williams, quando eu estava grávida. E eu não li uma vez, eu li algumas vezes, né? Naquele momento, eu lia o texto e me causava uma espécie de incômodo. Naquele momento eu não sabia muito decodificar o que era, a forma com a qual ele contava a história da Willy, que no texto original é uma garota de 12 anos, que no fim, né, no frigir dos ovos, está sendo aliciada. E o grande lance de tudo isso foi que depois, né, depois de ler, depois de falar, depois de conversar, trocar ideia até com você mesmo, né, Flávio? E com as pessoas do grupo, a gente passou por um processo dentro, né, da companhia, um processo de pesquisa, onde nós apresentávamos cenas uns para os outros, né, como forma de pesquisar um novo espetáculo. E eu recortei uma cena e fiz a minha meia leitura daquela cena naquele momento. E daí para frente, a gente começou, além de continuar a pesquisa, a gente começou com uns encontros, né, no nosso espaço cultural, a Casa das Artes, né, e eu fazia performances desse recorte. E isso se espalhou. Cheguei a fazer apresentações desse recorte, dessa performance, que eu comecei a chamar de performance depois de um tempo, em alguns eventos e alguns encontros que estavam acontecendo na cidade naquela época. E depois disso, o Flávio, né? E a Claire, na época, Claire Jezequiel, que também era atriz do grupo, me instigaram e me fizeram uma pergunta: por que você não transforma ele num solo? E aí eu nunca tinha feito um espetáculo solo, eu tive um ataque de pânico e depois eu pensei, por que não, né? E nós começamos aí, então, uma nova fase, né, do espetáculo, que foi fazer preparações e pesquisas. Mas conta
Conta um pouquinho sobre o processo de pesquisa do espetáculo, que foi uma primeira experiência muito interessante e focada em pesquisa de campo. Sim, nesse novo momento, né, a gente começou a se perguntar e também a se questionar sobre várias coisas. E a primeira pergunta que eu recebi, né, da provocação foi: o que você acha que aconteceu com o Willy? E eu dei o meu ponto de vista, né? Se ela tivesse 30 anos, que era a idade que eu tinha na época, o que teria acontecido com ela depois dessa cena nos trilhos do trem. Dando essa visão, a gente se perguntou se não seria, então, viável estar mais num processo mais profundo para poder dar uma visão e um lugar para aquilo que fosse de uma ótica real. Então, a gente começou a fazer pesquisas de campo reais. Eu ia para a rua, conversava com profissionais do sexo, conversava com várias profissionais do sexo, né, de todos os gêneros. Eu fiz um perfil fake, onde eu conversava com homens para entender a linguagem deles em relação a isso. E eu tive um número de telefone também que eu utilizava para receber ligações caso elas acontecessem, né? E, na verdade, essa pesquisa de campo trouxe mais inquietações, mais perguntas, e então a gente começou a criar um espetáculo em cima de perguntas, dessas dúvidas que a gente se levantava e produzir cenas em cima dessa vulnerabilidade que a gente via na rua. E tem um momento muito específico na qual eu sempre ia para a rua com os meninos que estavam fazendo parte da equipe, né, de produção, e eu sentia aqui dentro de mim que eu tinha contato com as meninas, e por conta da presença dos meninos, elas não estavam se abrindo de fato, né? E aí tem a reviravolta do espetáculo, que eu vou para a rua sozinha, e vou para a Baixada da cidade e fico com as meninas que estão ali, conversando com elas durante um bom tempo. E uma delas é uma pessoa que se aproxima demais, a gente começa a trocar ideia, a gente se aproxima mesmo, a gente troca contatos, enfim. E ela me dá a frase mais incrível que eu ouvi naquele momento e que falou assim, cara, que eu me reconheci na figura dela enquanto, né, uma mulher, e ela se reconheceu na minha figura, e foi muito importante. Qual que é a frase? Eu perguntei para ela quem era a pessoa mais importante da vida dela, e ela me respondeu que era a professora dela do primeiro ano, que foi a mulher que ensinou ela a ler, a escrever e a gostar de livros e artes. E aí, naquele momento, eu me identifiquei também. E aí a gente tem um novo processo na finalização das cenas do espetáculo. Figuras como a Willy, elas são seres quase que invisíveis, né? A sociedade finge que não vê que existem, e o espetáculo ele tem a capacidade de revelar essas mulheres, e não só o fato delas existirem, mas também o porquê delas existirem. Sim. Não é um espetáculo que fala só de garotas de programa, sim, mas fala também de mulheres. Sim, ele fala dessas figuras, né, desses seres ligados à feminilidade, e não apenas as opressões, mas as próprias dores, os próprios sentimentos, e o que é mais importante, a própria história. Cada pessoa tem uma história de vida. E essa história, ela não pode ser evitada ou fingir que ela não existe. É uma história, ela tem começo, meio, né? Se a pessoa está viva, ela não tem fim. Ela está em jornada. E todos nós temos pontos em comuns, pontos divergentes, mas as nossas histórias, elas não podem ser invisibilizadas de forma nenhuma. E para mim,
a Willy conta a história de uma mulher que poderia ser a minha história, que poderia ser a história de qualquer mulher que eu convivi naquele momento, né? Ou qualquer mulher que eu ainda convivo hoje, principalmente no bairro onde eu moro, onde tem várias, né? E a gente tem histórias que são comuns e pertinentes a todas, né? E eu acho que a Willy, ela trata de forma genérica muitas situações que 90% das mulheres vivem ao longo da história da sua vida. Bom, é um espetáculo solo. Sim. O solo ele em si já é muito representativo do próprio artista que está em cena. Normalmente ele reflete muitas questões do próprio artista. Conta aí, o que é que tem de você na Willy e o que é que da Willy tem em você? Nossa, você sabe que durante um bom tempo eu levei, né, comigo assim, carreguei comigo essa reflexão das nossas diferenças, nossas e tudo mais, mas eu sinto que não somos tão diferentes assim, eu da Willy, né? Eu costumo, quando eu faço postagens, né, no Facebook, eu costumo dizer que ela é o melhor e o pior de mim, porque ela expurga em cena alguns sentimentos e ela expõe coisas, né, abertamente de situações que ela viveu, que não só eu acho, mas muitas mulheres, né, muitas pessoas por aí gostariam de poder expor isso abertamente, né, narrar abertamente. E todas as vezes que eu apresento, eu sinto um pouco que ela está lavando um pouco a minha alma. Um pouco de mim ela lava. Todas as vezes que ela se lava, eu me lavo um pouco, sabe? E eu acho que a única diferença da Willy é que ela, quando ela abre o espelho, né, para contar a história dela tem começo, meio e fim. A gente vê o espelho se abrir e o espelho se fechar. E eu não consigo simplesmente fechar o espelho da Michelle, né, e encerrar a história que eu estou contando na hora que eu quiser. E aí, nesse lugar, eu acho que muito mais do que se identificar ou ter uma diferença, reza ali uma pontinha de inveja, que como seria muito incrível a gente poder fechar o espelho de uma história nossa ou de alguma vivência e ele ficar existindo só ali naquele canto, sem nunca mais ou aparecer, ou reviver, ou a gente ter que resolver, né? Acho que eu me sinto o Willy dessa forma. Maravilha. Bom, versão pocket do Por um Fio. Então a gente já está encerrando, e aí eu vou te pedir para deixar para quem está ouvindo as redes sociais do grupo e endereço onde pode assistir o espetáculo, se isso é possível. Como encontra mais sobre a Willy e sobre a Companhia de Itacuja. Sim. Bom, a Companhia de Itacuja está no Facebook, está no Instagram e também no YouTube, né? Então, Instagram, @CiaAditacuja, facebook.com/CiaAditacuja, no YouTube, Cia de Itacuja. Lá você consegue assistir o espetáculo. E quem quiser saber mais sobre a Willy pode caminhar pelas ruas da sua cidade também. Ela está presente em vários lugares, aí você pode abrir os olhos para outras percepções, deixar de ver aquela casca da cidade, né, que imprime essas pessoas nos muros e olhar para além dessa impressão. Maravilha. Obrigado pelo papo rápido. Obrigada, Flávio. E até. E terminou aqui o nosso papo ligeiro sobre o espetáculo Willy em Propriedade da Companhia Teatral de Itacuja, aqui na versão pocket do podcast Por um Fio. E eu quero deixar um agradecimento especial a todos que escutaram até aqui. Por um Fio é criado e apresentado por mim, Flávio Rassi, com a colaboração de Michelle Maria, que também foi a convidada dessa abertura da versão pocket. Estamos pelo canal Casa das Artes no YouTube, pelo Spotify e demais plataformas de podcasts. Se gostou do papo,
Manda para alguns amigos, ajuda na nossa divulgação. A sua colaboração é muito importante para divulgar o trabalho que nós estamos fazendo. E é tão rapidinho, é só compartilhar e indicar para os amigos. As nossas redes estão na descrição do podcast. Acompanha, manda sugestão, comentário, pergunta, o que quiser, que nós estamos de ouvido. Aproveita para ouvir também os outros podcasts que estão na nossa playlist e até já!